minha história começa no interior de Goiás, onde eu nasci e fui criada até os 7 anos numa fazenda, na zona rural do município de Ipameri, no interior, um município um pouco próximo a Brasília, 300 quilômetros mais ou menos. E ali foi onde eu vivi as minhas primeiras experiências artísticas, que eu reconheço hoje. Naquele momento era apenas uma brincadeira de criança, onde minha mãe conduzia muita maestria essa oportunidade que ela sempre me deu, sempre me motivou, uma maneira lúdica, né, de educar. Então ela sempre me permitiu, estando muito próxima a ela o tempo todo, a estar manuseando ali aquilo que era do dia a dia dela, dos afazeres domésticos dela. Então, com isso, eu fui tomando gosto por objetos, por criar, por participar ali daquela confecção de utensílios diários, de uso diário. E desde esse momento eu percebi que hoje eu percebo que naquele momento eu já estava sendo incentivada a criar, a produzir coisas que partissem de dentro de mim mesma, da minha imaginação. E eu deixava que isso acontecesse. Antes mesmo de ser alfabetizada, eu já brincava com objetos, com elementos, com coisas muito rústicas, com coisas ali do dia a dia, com as pedras, com pigmentos, com coisas naturais que eram feitas ali para uma utilidade ali mesmo, né, naquele meio onde a gente vivia, onde eu fui criada. Os tecidos, eles eram confeccionados ali, eles eram tingidos ali do algodão, da lã, que era tosada ali mesmo. E eu participava disso, observando e brincando ali com aqueles elementos, com aquelas folhagens que geravam os pigmentos, e ali eu comecei na brincadeira mesmo do dia a dia, a transferir, a criar imagens, a criar objetos com pequenas coisas, com pequenos pedriscos, com alguns elementos que eu tinha acesso fácil ali, que eram coisas ali corriqueiras. Primeiro, quem começou foi a arte, né? Como desde sempre eu tive acesso e tive a oportunidade de estar criando, produzindo alguma coisa, um objeto, até o momento em que tive a oportunidade de começar a brincar, né? A ter acesso a alguma tela, algum objeto que naquele momento, ainda na minha infância, eu considerava ali como uma obra de arte. Eu mesma, na minha visão, né, de uma pessoa que não tinha acesso a muitas informações nesse sentido. Então, eu comecei a gostar, a tomar gosto de realmente fazer pequenas telas, a partir de pedaços de tecidos e depois de telas mesmo no formato convencional. E eu comecei a pintar usando tinta a óleo, que era ali naquele momento alguma informação que chegava até mim e trazia esse material. Mas aquilo fazia parte de uma coisa, de um cotidiano, de uma coisa assim que eu fui gostando, tomando gosto, e tive a oportunidade de procurar, de provocar isso, e comecei então a brincar com isso. A escolha da arquitetura, eu queria, né, me tornar uma profissional, ser um profissional, e eu não entendia ali, pelo menos eu não tinha conhecimento de que as artes, elas seriam uma profissão. Então, quando eu fui para Brasília, eu fui para fazer arquitetura. Eu já tinha esse gosto, eu tinha alguma influência ali na parte da construção, da observação dos espaços, e aí fui juntando essas informações e optei pela arquitetura. Eram poucos, o meu leque de opções ali era muito restrito. Eu não tinha essa consciência de que dentro da arquitetura existia esse veio artístico, né? Eu tinha a arquitetura como uma profissão e a arte era uma brincadeira. Mas eu estava sempre praticando, sempre fazendo. Quando eu fui para Brasília,
estudar arquitetura, fui com esse objetivo, passei no vestibular na UNB, e eu tive então ali o meu universo ampliado de uma maneira assim, né, exponencial. Ali eu comecei a perceber o universo artístico, o que era realmente a influência artística, como era isso e como eu me colocava ali naquele momento. Ainda, claro, com muitas restrições, né, mas eu fui tendo acesso, conhecendo um pouco mais, estudando, tendo acesso a pessoas dentro da universidade, a biblioteca, né, coisa que eu não tinha na minha cidade de origem, enfim. E foi ali que eu percebi, né, que a arquitetura ela era uma consequência, né, desse meu veio artístico, desse meu dom, dessa minha inspiração, dessa minha vontade de criar. Dentro da arquitetura, eu estava ali exercendo esse meu veio artístico. Isso não foi uma decisão consciente, isso não foi uma coisa pensada. Foi dentro daquelas oportunidades, eu me identifiquei com a arquitetura e aí continuei. Sempre que possível eu tinha acesso ao desenho, não é? Várias matérias dentro da cadeia de arquitetura estavam ligadas à arte, né? Desde a história da arte, as matérias teóricas, como também as práticas, como o desenho em si, que eu gostava muito sempre optava, sempre que essas matérias elas não eram obrigatórias, eu optava por essas matérias ligadas ao desenho, à arte, à pintura. E foi quando eu pude experimentar algumas técnicas, sabia que existia, assim, que eu não conhecia muito. Realmente eu não tinha esse conhecimento prévio, eu não tinha essa influência. Foi tudo na base da experimentação e das oportunidades de conhecimento. E assim eu fui desenvolvendo o que eu poderia chamar da minha própria técnica, né? Que eu, na verdade, eu não estava criando nada de novo, mas eu fui tendo acesso, a curiosidade foi me levando a ter acesso a alguns materiais, alguns experimentos, e foram dando certo, e dali, paralelo com a arquitetura, eu sempre estava pintando, fazendo algum objeto, alguma coisa, primeiramente para meu uso mesmo, para minha casa, para os meus amigos, para as minhas coisas. Então, isso foi caminhando. Não houve esse momento onde acontecesse uma decisão, agora eu vou fazer isso, agora não. Isso sempre foi acontecendo paralelo. Eu sempre fui muito inquieta, eu sempre fui muito ativa, eu sempre quis estar fazendo alguma coisa, fosse trabalhando com um projeto, desenvolvendo, pesquisando, estudando, ou fosse ali produzindo alguma arte, alguma tela, um elemento, alguma coisa assim. Isso sempre foi o meu lazer. A minha atividade cotidiana sempre esteve ligado à criação. Meu esposo, desde sempre, desde o primeiro momento, assim, ele sempre me motivou muito nesse meu veio artístico. Ele sempre admirou, sempre teve um olhar crítico, porém, assim, sempre admirou tudo que eu faço, tudo que eu fazia desde que a gente começou o nosso relacionamento. E sempre me motivou muito. Então, ele talvez tenha sido o meu grande inspirador nesse sentido, pelo fato de estar sempre proporcionando que eu pudesse estar produzindo. A gente sempre conviveu intensamente, né? Nossa vida juntos desde muito cedo, nos conhecemos, éramos antes muito amigos, muito próximos, e depois que nos casamos, então a gente sempre tem essa convivência bastante intensa. E ele sempre admira muito o meu trabalho, entende que dentro da minha profissão de arquiteta existe esse veio, né? Essa conduta artística aí, e eu sempre coube a ele assim, admirar e me motivar muito. Então eu não vou correr o risco de falhar com uma pessoa específica ou com outra, porque a oportunidade que eu tenho hoje
de estar vivendo esse momento artístico, de estar apresentando o meu trabalho, também de agradecimento a cada um que se voltou num determinado momento para uma produção minha, para uma peça, para uma obra, e sobretudo aquele que chegou até mim e pôde manifestar enfim, a sua percepção, a sua maneira de interagir com o meu trabalho. E a todos estes que chegaram, que tiveram esse momento, que se disponibilizaram a comentar, a se aproximar, a participar de uma exposição, de um momento desses tão especial que é para mim, enquanto artista, enquanto pessoa, como para todos aqueles que produzem arte, que fazem a arte. É para o público, é para que seja observado, é para que você leve essa mensagem, que você passe o seu trabalho, a sua inspiração, enfim. E então eu sou muito grata a todos esses que tiveram esse momento comigo, com a minha arte, com a minha produção, e sobretudo aqueles que chegaram até mim e que passaram, que teceram algum comentário que sempre é muito bem-vindo e que sempre me acrescenta muito.